irmãos, estamos aqui mais uma vez para iniciar o culto. Vamos ouvir o prelúdio para já estar ambientando os nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai querido, aceita, Senhor, nossa adoração, nosso louvor no dia de hoje. Oramos em nome de Jesus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui. Mesmo, Senhor amado Pai, não estando um junto aos outros, nós estamos, Senhor amado Pai, espiritualmente ligados um ao outro neste culto. Neste fim de tarde, Senhor amado Pai, fala conosco, seja conosco. Nós acreditamos, Senhor amado Pai, que o Senhor está presente neste lugar. Que esta palavra, Senhor amado Pai, que tudo que for dito aqui alcance as pessoas que estão, Senhor amado Pai, nos ouvindo e nos assistindo. Que seja assim em nome de Jesus. Bem, irmãos, nós vamos ler a passagem do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É somente um versículo, tá bom? E aí a gente fica pensando assim, né? Como é que a gente vai falar de vida, né? E vida ainda em abundância num momento tão difícil, né? De tantas mortes. Nós, como igreja, como pessoas, como seres humanos, prestamos nossa solidariedade a essas famílias que perderam seus entes queridos. Essas pessoas, elas não são apenas números nas estatísticas, mas elas são pessoas importantes que fazem parte da vida de alguém. São pais, mães, filhos, sobrinhos, netos, amigos que deixaram um buraco na vida de alguém. Que o Espírito Santo possa consolar essas famílias e fortalecê-las para enfrentar esse momento tão difícil. Há vários dias eu tenho ouvido a parte B deste versículo, que diz assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus se mostrou tão solidário conosco que ele não quis apenas dar só a vida, mas ele quis dar uma vida em abundância. E o que isso significa? Significa uma vida com significado. E para que a gente tem essa vida com abundância, né? Para que a gente espalhe essa vida para as outras pessoas, cumprindo os seus mandamentos. Um copo, quando ele está cheio d'água, ele fica só cheio d'água. Mas quando ele transborda, isso que está dentro do copo, seja qualquer líquido, ele se espalha pela superfície. E é até engraçado, né? Quando a gente vai colocar alguma coisa no copo e de repente o copo está derramando, a gente vai lá, já pega um papel, já pega alguma coisa para poder secar, para não espalhar, né? Mas só que a vida de Cristo, ela é assim.
ela não é só uma vida que vai só até a borda do copo, ela transborda, e esse transbordar deve ser passado para as outras pessoas. Assim deve ser a nossa vida, não ter somente a vida de Cristo para nós, mas espalhar para os outros essa vida de Cristo, mostrar como ela faz diferença. Será que a gente está fazendo isso? Espalhando a vida de Cristo por aí? Nós podemos ver essa vida em abundância quando nos lembramos daqueles que estão na linha de frente dessa pandemia, como os médicos, os enfermeiros, que cuidam desses pacientes, sempre verificando a saturação, a oxigenação, os batimentos cardíacos, quando tentam de todas as formas salvar a vida desses pacientes. Eu ouvi um relato de um médico que ele tentou por 50 minutos ressuscitar a vida de uma criança. Infelizmente ele não conseguiu, mas ele tentou. Vejo a vida em abundância daqueles que deixam suas famílias para cuidar de famílias que eles nem conhecem, que deixam suas famílias em casa e quando voltam seguem todo um protocolo para poder abraçar um filho, uma esposa, um ente querido, e muitos deles nem voltam para casa para não contaminá-los. Vejo a vida em abundância naqueles que não têm escolha de ficar em casa e precisam trabalhar nos serviços essenciais, como transportes, caminhoneiros, garis. Às vezes a gente reclama por estar em casa e muitos gostariam de estar e não podem. Você, eu, nós também podemos praticar esta vida em abundância, por mais simples que seja a nossa ação, seja ela física, emocional ou espiritualmente. Tome todos os cuidados necessários que a OMS indica, mas não deixe de auxiliar aquele que precisa. E às vezes essa pessoa está precisando de tão pouco, um telefonema, uma mensagem, um oi, um abraço virtual, e às vezes está precisando de um alimento, de uma cesta, de um auxílio financeiro. Se você puder, ajude. Peça orientação do Senhor. Coloque a vida em abundância em prática. Semana passada a gente ouviu sobre servir. E quem sabe essa vida em abundância é servir uns aos outros. Vamos ter fé de que esse momento vai passar e que Deus está passando conosco. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao coração dos irmãos. Amém? Se eu tiver Jesus ao lado, por Ele auxiliado, se por Ele for mandado a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, perigos
senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito plante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador, indo em contato com teu Salvador. Agora, irmãos, nesse momento, vamos orar para os enfermos e os demais, aqueles que estão sofrendo por algum tipo de enfermidade, não só os nossos irmãos, mas todas aquelas pessoas que a gente conhece. Tá? Bom, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, primeiramente te agradecendo por mais uma semana que o Senhor nos consentiu, Pai. Agora, nesse momento, Pai, pedimos a Ti, Pai, estenda a sua mão sobre essas pessoas que estão enfermas, Pai, nossos parentes, familiares, amigos, enfim, todas essas pessoas que se encontram no leito de um hospital, que o Senhor possa ter misericórdia, Pai. Dá a eles fé, esperança e confiança. Por isso, Pai, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, nós pedimos mais uma vez, Pai, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, Pai. Também pedimos para que o Senhor estenda a sua mão sobre os médicos, enfermeiros, todas essas pessoas que estão na luta contra essa epidemia, Pai. Por isso, Pai, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, nós te agradecemos e bendizemos, Pai. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e amado Pai, nos reacatamos agora para poder ouvir a Tua palavra. Palavra essa, Senhor amado Pai, que faz diferença na nossa vida. Que essa palavra, Senhor amado Pai, não venha somente cair na nossa mente, mas que caia no nosso coração e que haja transformação naquilo que ouvimos, Senhor Deus. Que o Senhor amado Pai esteja presente sempre em nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor vai falar nessa tarde, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual e santidade. Sem essas coisas, nós não podemos atingir o grau de conhecimento, o grau de estabilidade, tanto espiritual como emocional. Nós não poderemos atingir aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas, porque a maturidade espiritual, ela nos traz algo que não tem preço, algo extraordinário. Mas para isso nós precisamos entrar pelo caminho da santificação e do crescimento espiritual, porque nós fomos chamados para ser diferentes do mundo. Nós fomos chamados para ser homens e mulheres que fazem a diferença neste mundo, que tem uma maneira peculiar de viver e uma maneira que agrade ao Senhor. Sem esse crescimento, nós não podemos lidar nem com as nossas questões, com as nossas demandas pessoais.
É por isso que hoje há muitos cristãos que estão... É por isso que hoje há muitos cristãos que estão sofrendo, não conseguem se firmar, não conseguem entender o porquê do sofrimento, o porquê que as coisas acontecem. Então nós vamos ler o capítulo 4 de Efésios e parte do 5. Bem, queridos? Efésios 4. Na medida que nós vamos lendo, a gente já vai explanando o texto. A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. Então aqui Paulo, ele, antes de mais nada, ele fala: irmãos, eu estou pedindo, rogando a vocês que andem de um modo digno, o modo digno que fostes chamados. Sabem, meus queridos, nós fomos chamados por Jesus Cristo e Ele foi o nosso modelo. Mas muitos de nós queremos viver o Evangelho segundo o nosso entendimento, segundo a nossa percepção, deixando de lado o modelo que é Cristo Jesus. Mas Paulo ele já começa: olha, andeis de modo digno, o modo digno pelo qual vocês foram chamados. E que modo digno é esse que Paulo está falando? Vamos ver. Versículo 2. Primeira coisa, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amados irmãos, aqui tem uma coisa que pega a todos nós, né? Ou pelo menos a grande parte. Agir com humildade e mansidão. Tem horas que não é fácil agir com humildade. Tem horas que não é fácil agir com mansidão. Principalmente quando vem a alguém, né, debater, e você sabe que a pessoa está errada, o que você faz? Né? Cai de pau em cima da pessoa, não é? Longanimidade, essa capacidade de ser paciente por um longo tempo, né? E saber esperar, saber ter paciência. Deus é assim conosco. Nós somos todos imperfeitos, mas Deus tem aquela paciência conosco. Ele espera que a gente conheça os seus desígnios, os seus propósitos, e assim Ele vai esperando que a gente entre pelo caminho. Amém, queridos? Longanimidade. E aqui, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa é uma das partes mais difíceis, mas nós fomos chamados para andar desta maneira, suportar o teu irmão. Mas irmão Cláudio, o irmão não sabe, o fulano lá ele é insuportável. Ora, Jesus Cristo nos suporta. Jesus Cristo suportou tamanha humilhação por nós. Nós temos que seguir o modelo dele. Versículo 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, não é só para se esforçar, é diligentemente preservar o vínculo da paz na unidade do Espírito Santo. Ou seja, nós temos que nos manter unidos, manter essa unidade através da paz. Sabe, queridos, na igreja às vezes as pessoas têm aquela boa vontade, estão certo, querem resolver as coisas, mas elas querem resolver impondo, brigando, falando. As pessoas querem falar de Jesus para outras, querem falar do perigo de não conhecer o Senhor Jesus Cristo, mas brigando, empurrando goela abaixo das pessoas. E não é assim que nós que fomos chamados por Cristo fazemos as coisas. Como nós fazemos as coisas? Através do vínculo da paz.
Se vai falar de Jesus, fale com amor, sem preconceito, com alegria. Se vai exortar alguém, com amor, com respeito, com alegria. Nada de briga, nada de querer enfiar os teus conceitos goela abaixo das pessoas. Versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Quando nós pensamos que o Espírito Santo só está em nós, que Deus só revela as coisas para nós, quando nós achamos que nós somos os melhores, que a nossa igreja é melhor, que o nosso grupo de música é o melhor, que o meu pastor é o melhor, que não sei quem é melhor, nós estamos fora da visão do Evangelho. Porque aqui diz, há um só Senhor, uma só fé, nós somos chamados para uma só vocação. Nós somos de Cristo, todos nós. Aquele que tem bastante conhecimento, aquele que não tem, aquele que tem pouco. Mas é importante que a gente saiba que todos nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Então, nós precisamos nos unir e juntos saber qual a vontade de Deus para com a nossa vida. Juntos. Agora, enquanto eu estou separado, estou longe, querendo fazer as coisas do meu jeito, sozinho, eu estou fora da visão do Evangelho. Seguindo. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista no aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aqui, Paulo tem algumas coisas muito profundas, nós não vamos nos aprofundar nisso, mas eu vou tirar algumas coisas aqui para a gente ter uma ideia geral do que ele está falando. Ele começa falando que a graça foi concedida a Deus segundo a proporção que ele quis dar para cada um. Então, a tua medida de fé, ela tem um tamanho. A medida da fé do outro pode ser menor, pode ser maior. E aí, ele vai falar o seguinte, que esse Senhor que subiu aos céus, ele concedeu uns para os apóstolos, concedeu outros para profetas, outros evangelistas, pastores, mestres. E veja, nenhum deles um é maior que o outro, não é isso. Essas são funções para que a igreja do Senhor possa ser edificada. E ele vai falar o porquê, com vista no aperfeiçoamento dos santos. Então, o Senhor colocou uns como apóstolos, outros como pastores, o irmão que ora, da intercessão, o irmão que louva, tudo isso para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja do Senhor. Não é para um ficar se achando mais que o outro, não é para o outro ficar se achando maior que o um, não. Nós somos separados para que a igreja ela possa ser operosa em todas as áreas. Em todas as áreas da atuação da igreja, precisa de alguém lá com um dom específico para falar do amor de Deus, para fazer a coisa funcionar.
E às vezes nós achamos que essas posições que Cristo dá a cada um é para se vangloriar, é para se achar mais, é para humilhar o outro. Não. Não. Nós precisamos entender que tudo isso é para a edificação do povo de Cristo e para o nosso crescimento. E aí no 13 ele fala: até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Deus quer, meus queridos, que nós cresçamos. Deus quer que nós venhamos atingir a estatura de Cristo. Porque quando atingirmos a estatura de Cristo, todos nós vamos pensar igual. Vocês não vão pensar igual ao irmão Cláudio, igual ao irmão Alessandro, igual ao irmão Paulo. Não. Se todos atingirem a estatura de Cristo, todos vão pensar como Cristo pensa. E aí haverá unidade, uma unidade completa. Agora, se eu não cresço, e o irmão lá chega à estatura de Cristo, eu jamais vou pensar como ele, eu vou pensar como Cláudio, eu vou pensar como um homem comum, que não conhece direito as promessas do Senhor, os seus desígnios, as suas vontades, e vou agir dessa forma. Agora, aquele irmãozinho que chegou à estatura de Cristo, como que ele vai pensar? Como Cristo. Como ele vai agir? Como Cristo. Como ele vai se posicionar? Então é importante que todos nós cresçamos para chegarmos à estatura de Cristo. Porque aí, juntos, com a mesma mentalidade, poderemos ser mais eficazes e operosos naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer. Por isso que é importante todos nós crescermos juntos, aprendermos a palavra de Deus juntos, virmos à escola dominical e aprendermos juntos, estarmos nos cultos juntos, aprendendo a mesma coisa, para que todos juntos tenhamos a mesma unidade, o mesmo pensamento em Cristo. E olha, para que Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores? Continuando. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias que induzem ao erro. Olha, nós precisamos crescer, queridos. Pense comigo. Um garoto de 7 anos está preparado para produzir algo para ele? Algo para o seu futuro? Algo para a sua vida? Ele pode produzir algo? Não, né? Ele precisa se preparar, conhecer uma profissão, estudar essa profissão, trabalhar nela, praticar. Ele precisa investir tempo, esforço. E aí sim, quando ele for um adulto, toda a sua bagagem, experiência, ele vai poder fazer algo por si e pelos outros, pelos seus familiares. Então é necessário que ele cresça, que ele aprenda. Uma criança de 7 anos não tem defesa contra os argumentos de pessoas que querem lhe fazer mal. Uma criança de 7 anos não tem a malícia, não consegue enxergar o perigo. Mas um homem formado, devido à sua experiência, ao seu conhecimento, ele sabe o que é perigoso, e quando o perigo vem, ele sabe lidar com o perigo, com as situações. Agora a criança não entende as coisas. Trazendo para o lado espiritual, muitos de nós somos como crianças, como meninos espirituais. Qualquer coisa nos engana, qualquer coisa nos abate, qualquer coisa nos faz sentir abandonados, nos faz sentir que Deus não está presente, que nós não temos a salvação em Cristo, que nós não somos filhos. Isso são coisas de meninos. É importantíssimo que nós cresçamos, é importantíssimo que nós adquirimos o conhecimento de Deus,
cresçamos em Cristo, para suportar as aflições, as lutas, passar por cima delas, para que nós possamos saber qual é o nosso propósito aqui na Terra. Irmãos, só um segredinho para os irmãos. A nossa vida aqui na Terra, o propósito dela não é só trabalhar, ganhar dinheiro, viver, comer bem. Não é só isso, não. Isso é só um detalhe, isso faz parte. Mas esse não é o objetivo de nós estarmos vivos aqui nessa Terra. Viver, comer, estudar, trabalhar, adoecer, curar, levantar, cair, dormir e, por fim, morrer. Esse não é o propósito nosso aqui nessa Terra. Qual é, irmão Cláudio? Então, cresça, vamos crescer e nós vamos aprender juntos qual é o nosso propósito aqui nesta Terra. Bem, queridos, continuando. Veja, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça em Cristo. Então, nós precisamos crescer. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então ele está fazendo aqui, Paulo está fazendo uma relação aqui do corpo, que tem várias partes e essas partes se ajudam mutuamente para crescer. Assim somos nós, o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Nós precisamos juntos, mutuamente, nos ajudar a crescer. Mas é estranho porque muitos crentes às vezes estão passando situações difíceis que só Deus sabe, e quando outras pessoas vão ajudá-las, elas fogem, elas se esquivam. Isso é um erro. Sofrer longe da família de Deus, porque essa é uma das tarefas da igreja, se ajudar mutuamente. Se meu braço está doendo, eu vou lá e pego um remédio para poder ajudar. Os anticorpos do meu corpo vai tentar curar aquele braço que está doendo. A igreja tem que ser assim. E muitos de nós não entendem isso. Está cuidando da minha vida, está querendo saber demais. Não é isso. Não é isso. Você que age dessa maneira, cuidado, você está perdendo um tempo danado. Está perdendo um tempo danado e não está se sujeitando à palavra de Deus. E você que está vendo aquele que está precisando de ajuda e não está falando nada, também está sendo rebelde à voz do Senhor. Vá lá e ajude. Casse meios, ferramentas, chame os outros e ajude a cuidar daquele que está precisando, seja daquilo que for. Versículo 17. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, nós fomos chamados para ser diferente do mundo. Então Paulo ele fala que, olha irmãos, não é para andar como os gentios, não é para andar como o mundo anda. Como que o mundo anda? O mundo não tem respeito pelas pessoas. O mundo, a defesa dele é o ataque, né? Eu vou adquirir uma arma, mas antes que venham aqui, né? A defesa do mundo é o ataque. Eles não querem saber de nada. Não respeitam ninguém. Veja, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Eles não querem saber das coisas de Deus. Esse negócio de dar a outra face, perdoar o inimigo, isso o seu coração duro não permite que eles façam isso. E muitos de nós, servos de Deus, também não permitimos. Toma cada lá. Muitos de nós
também não permitimos que alguém fale qualquer coisa para nós, que nós já queremos brigar, queremos, descer do salto, rodar a baiana, chutar o balde. Mas olha o que Paulo está falando, que são aqueles que não conhecem o Senhor, que são obscurecidos no seu entendimento. E esses, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Eles não estão nem aí, eles seguem os seus desejos mais primitivos, seguem as suas vontades, e ai de alguém que falar qualquer coisa contra, ou fizer menção de ser contrário àquilo. Então, é importante que a gente saiba que nós fomos chamados para ser diferente disso. Aí ele diz no 20: mas não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e neles foste instruído, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado, segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade. Veja, queridos, o nosso Deus, Ele espera que a gente haja diferente do mundo, porque Cristo nos ensinou. E aqui Paulo, se é que vocês aprenderam, se é que vocês receberam Cristo. Se você recebeu Cristo, meu irmão, meu amigo, minha irmã, então você precisa se despojar disto, desta atitude do mundo, dessa maneira de viver do mundo, se despojar do seu eu, da sua vontade, do seu querer, do seu desejo, do seu sentimento, porque agora você pertence a Cristo. Você pertence ao Senhor Jesus Cristo. E agora se revista do novo homem, o homem interior que quer saber das coisas de Deus, que busca a retidão, a justiça. Queridos, é importante que a gente saiba disso. É importante que a gente saiba disso. E aí ele vai falando. Por isso, então, olha as coisas do velho homem, ó. Deixando a mentira, fale a verdade, cada um com o seu irmão, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Nós nos iramos facilmente, mas isso não deve ser um motivo para a gente pecar. Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe essa ira passar de um dia para o outro. Não cultive essa ira, tire-a do seu coração e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, a gente fala demais, né? E muitas horas a gente fala coisa que não deve, principalmente na hora da euforia, na hora que estamos alegres, nós falamos besteira, né? Nós temos que tomar cuidado, porque essa também não é a postura do homem e da mulher de Deus. E veja que interessante, as coisas erradas que a gente fazia, a gente larga a mão de fazer. Bem? Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, essas coisas aqui, elas entristecem o Espírito Santo de Deus. Falar coisa torpe,
Se eu não tenho nada para falar para alguém que vai edificar, então é melhor que fique quieto. Porque senão eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa que nós precisamos deixar de lado é a amargura. Olha o que o texto fala. Longe de vós toda amargura, a cólera, a ira e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Queridos, a amargura, quando entra no coração de alguém, ela causa um estrago terrível lá. Ela azeda tudo, ela destrói o coração da pessoa. Então, é importante que nós não deixemos que a amargura faça residência no nosso coração. Nem a ira, nem a gritaria. Conhece pessoas que só vivem gritando? Pessoas que o prazer dela é gritar com as outras. O crente não pode ser dessa maneira, queridos. O crente tem que ser manso. O crente sempre tem que ser brando. Então, veja, sem blasfêmias e malícia, nem pensar. Mas, irmão Cláudio, o nosso coração ele é corrupto. Mas, irmãos, nós precisamos afastar isso de nós, nos revestindo do novo homem. Mais para frente a gente vai ver como a gente faz isso. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se você é de Deus, querido, você precisa perdoar. Isso não é uma sugestão, isso não é uma alternativa, mas isto é uma ordenança de Deus. Quer ser perdoado? Como Cristo vos perdoou, perdoe também. E aí ele fala, Paulo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Às vezes, nós queremos ser igual os famosos, né? Queremos ser como aquelas pessoas que a gente admira na TV, na série, nos filmes. Mas imitador de Deus, quem quer ser? Longânimo, amoroso, paciente, saber ouvir as pessoas, quando falar algo que edifique, não algo que aponte o dedo. É difícil ser imitador de Deus, não é, queridos? Porque as pessoas não querem isso. Mas saiba, isso aí está na lista do todo crente sincero, ser imitador de Deus. Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Olha que coisa interessante. Ele vai repetir que a impureza ela não pode nem ser nomeada no meio do povo de Deus. A conversação torpe, ou seja, conversa fiada, conversa que não produz nada, palavras vãs. A gente é cheio disso, né? Eles falam umas gírias, uns negócios, mas são palavras vãs. Chocarrices, ou seja, piadas, galhofas, uma série de coisas. Sabe, queridos, aqui é uma coisa interessante. Às vezes, nós fazemos brincadeiras com as pessoas e não medimos o peso das palavras que nós falamos e magoamos as pessoas e às vezes nem ficamos sabendo disso. Então é importante a gente saber aprender. Se eu tenho que brincar de uma maneira sadia. Porque as minhas palavras,
elas podem ferir outras pessoas. Coisas essas inconvenientes, diz o texto aqui. Mas, ao contrário disso, antes, ações de graça. É uma coisa interessante. Nesses dias difíceis, o que nos dá força para prosseguir não são as reclamações, não são as murmurações, mas são as ações de graças. Quanto mais ações de graça eu dou ao Senhor, quanto mais grato sou a Ele, mais força e capacidade de ir além eu tenho. Agora, quando eu reclamo, quando eu murmuro, isso para a minha caminhada, detém a minha caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Então é importante que a gente saiba disso também. 5.5. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Olha que interessante. Incontinente é aquele que não consegue se conter, não é? Seja essa libido sexual, seja essa imundícia, a prostituição, a bebida, seja lá o que for. Todo incontinente, ou impuro, ou avarento, que no caso é a idolatria também, esses não têm herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Então nós precisamos aprender a nos controlar, porque quem não tem controle é quem não conhece o Senhor Jesus Cristo, quem não anda com Ele, quem não conheceu o seu amor, quem não é de Cristo, faz o que quer. Nada contra isso. Cada um faz o que quer na sua vida. Mas aquele que se diz servo do Senhor Jesus Cristo, não faz sua vontade. Faz a vontade de Cristo. Servo na Bíblia quer dizer escravo. Sou servo de Cristo, faço o que Cristo quer. Sou servo dos meus desejos e das minhas vontades, faço o que eu quero. Simples assim. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então aqui um alerta de Paulo. As pessoas buscam várias desculpas pelas coisas que elas fazem. Elas dão vários... elas falam várias coisas para poder legitimar o que fazem. Mas Paulo fala assim, não se deixe enganar com essas palavras, porque é por causa destas coisas, essas coisas que nós falamos, mentira, ira, impureza, incontinência, palavras torpes, gritarias, é tudo isso que traz a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, quando você estava no mundo, beleza. Fez, aconteceu, tranquilo. Agora que você é luz, não. Agora a sua postura deve ser outra. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, em toda justiça e toda verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto ou só referir é vergonha. Então ele está falando aqui que as obras das trevas, essas coisas, você tem que reprovar. Não pode fazer parte da sua vida. Você não pode ser cúmplice de tais coisas. Então não se misture com esse tipo de coisa, com esse tipo de atitude. Não estou dizendo que se você encontrar alguém que age dessa maneira, você deve excluí-la da sua lista. Não. Você tem que amá-la, orar por ela,
Se lhe for dada a oportunidade, fale de Cristo, fale do amor de Cristo. Não é você que julga e nem condena as pessoas. Mas as obras que eles fazem, isso você não pode compactuar. Isso você não pode fazer junto. Ok? Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então aqui Paulo convida os seus ouvintes a agir de uma maneira prudente, de maneira sábia, não de uma maneira louca, remindo o tempo, porque esses dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aqui cabe uma pergunta para você, meu querido, minha querida. Você sabe qual a vontade do Senhor para a tua vida? Se não sabe, é importante que você procure saber qual a vontade de Cristo para a sua vida. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha como que eu vou me revestir do novo homem. Não me embriagando com vinho, ou seja, ficando ébrio, né? Perdendo os sentidos. Aqui, numa linguagem figurada, viajando, né? E numa linguagem literal, também não é para eu ficar me embriagando de vinho, porque há dissolução, ou seja, há muita encrenca, há muitas coisas que acontecem quando a pessoa enche a cara, não é? Mas, de uma maneira literal, não ficar atordoado, mas estar esperto, estar alerta. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando no coração, de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Você louva ao Senhor o tempo todo ou só na igreja? Só nos cultos? Ou só quando te chamam para louvar? E dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, queridos? Lembre-se, nós somos chamados para ser diferentes do mundo. Agindo dessa forma, nós vamos crescer, vamos conhecer o Senhor mais de perto e vamos estar imunes a uma série de ataques de Satanás na nossa mente. Porque enquanto eu agir como o mundo age, eu não posso utilizar as armas espirituais que Cristo tem colocado à minha disposição. Enquanto eu for imaturo, enquanto eu fazer como faz o mundo, eu não vou ter defesa contra as coisas do mundo. Eu não vou ter defesa contra o ataque de Satanás. Quando a minha mente entrar em crise, quando eu buscar respostas e não as encontrar, vai ser difícil. Agora, quando eu começo a me inteirar com as coisas de Deus, buscá-la como a abelha busca a flor para produzir o seu mel, como a águia busca os céus como refúgio. Quando eu buscar a Deus, como uma mãe busca o seu filho perdido, aí as coisas começaram a fazer sentido para mim. Aí eu começarei a crescer e a entender de fato qual o propósito de eu estar andando sobre essa terra. Eu vou estar imune aos ataques de Satanás, mas eu preciso crescer. Muitos crentes
nessa quarentena estão passando por momentos muito difíceis, porque não conheceram o Senhor, o seu amor, a sua proteção, as suas promessas. Estão em crise. Mas outros que andam com o Senhor há muito e sabem quem é o Senhor, quem é o seu Deus, cresceram, esses estão, mesmo que tenha lá na família, ou eles mesmos, pegado o coronavírus, mas eles estão firmes, porque conhece o seu Deus e sabe do que Ele é capaz. E sabe que todo e qualquer problema terreno é passageiro e não está para comparar com a glória que havemos de ver e viver com o nosso Senhor. É importante, irmãos, que nós cresçamos, porque aí nós, vamos dizer aí, 90% dos nossos problemas já estão resolvidos quando crescemos, quando entendermos quem somos em Cristo Jesus e qual o nosso papel aqui nesta terra. Agora, vamos orar para que essa palavra fique fixada em nosso coração. Senhor nosso Deus, Pai querido, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração e fale ao nosso espírito, Senhor. Nos ensina, nos mostre, Senhor, como e por que devemos crescer. Pai, ajuda-nos a entender que não somos mais do mundo, que somos teus e que precisamos agir, Senhor, conforme a regra que o Senhor estabeleceu, para que possamos, Senhor, ser felizes e bem-aventurados nesta terra. Como diz o Salmo 1, Senhor, são bem-aventurados, Senhor, aqueles que buscam a Tua verdade e não se misturam com as coisas do mundo, Pai. Pai, que encontremos na Tua palavra alegria, que encontremos na Tua palavra, Senhor, vida, que encontremos crescimento na Tua palavra, para que possamos suportar esses dias que são maus. Pai, mas não só por isso, mas para sabermos realmente quem Tu és e o que Tu tens preparado para nós. Obrigado por nos deixar fazer parte da Sua família, Senhor. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Que o Teu amor a Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Seu Santo Espírito seja com a Sua amada igreja hoje e sempre. Amém.